convido você a abrir comigo a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos. O texto para a nossa meditação é a passagem do capítulo 12, versículos de 1 a 2, um texto bastante conhecido por todos nós. Creio que a maioria dos irmãos aqui nessa noite conhecem esse texto de cor, mas é um texto extremamente oportuno para o tema que vamos tratar nesta noite: uma vida consagrada a Deus. Diz assim a Sagrada Escritura: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que escolheu nos amar e enviar o seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, para morrer mesmo sem ter culpa, mesmo sem ter cometido pecado, mas para morrer em nosso lugar, assumindo a nossa culpa e levando sobre si a nossa condenação. Senhor, essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E, Senhor, diante de tão grande obra que o Senhor fez por nós gratuitamente, por meio da cruz, nós somos impelidos a viver uma vida para o louvor da Tua glória. Que essa gratidão seja o combustível necessário para nos entregarmos a Ti com corpo e alma, com tudo que temos e somos, porque esse é o nosso desejo, a glória do Teu nome. Fale conosco por meio da Tua palavra, mais uma vez, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, Deus abomina o falso culto e a falsa religião. Vou repetir: Deus abomina o falso culto e a falsa religião. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós observamos a seriedade com que Deus trata a respeito do culto. Nós vamos tratar sobre isso aqui nesse texto de Romanos 12, versículos de 1 a 2, mas você talvez se lembre do conhecido texto de Isaías capítulo 6. Lembra desse texto? No ano da morte do rei Uzias, disse Isaías: eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, os meus olhos viram o rei, o Senhor. Nós conhecemos muito bem a visão de Isaías, o chamado de Isaías no capítulo 6, e naquele texto nós vemos claramente o contraste entre o pecado e a santidade de Deus. Quando nós olhamos para o primeiro versículo do capítulo 6 de Isaías, nós observamos ali que o texto faz referência ao rei Uzias. E a referência ao rei Uzias não apenas aponta para uma questão cronológica, mas também nos aponta para um rei falho, para um rei pecador e, consequentemente, um reino de um rei pecador. E o pecado de Uzias tem a ver justamente com a natureza do verdadeiro culto a Deus. Nós conhecemos a história e nós sabemos que Uzias, ele fez o que era reto diante do Senhor, assim como seu pai Amazias. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Mas, nos últimos anos da sua vida, diz o texto, ele foi amaldiçoado por lepra. Sabe por quê? Por desobedecer a lei de Moisés e queimar incenso no templo, sabendo que isso era algo reservado apenas para os sacerdotes. Ele morreu leproso, isolado num palácio. Uzias é condenado justamente por perverter o culto, irmão, por perverter a adoração a Deus. E é interessante que Isaías é contemporâneo de Uzias. E agora, no capítulo 6 de Isaías, ele está diante do Senhor, que está sentado num alto e sublime trono. E esse rei é santo, santo, santo. Você se lembra da reação de Isaías ao se deparar com a grandeza e com a santidade de Deus,
Qual é a reação de Isaías? É dizer ao Senhor: ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, não temos como nos apresentar diante de um Deus Kadosh, 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 santo, e permanecer diante dele em pecado. E nós olhamos para esses textos como esse texto de Isaías, e talvez nós podemos pensar: se eu também estivesse diante de Deus como Isaías, se eu visse o que Isaías viu, eu também me arrependeria dos meus pecados, eu me prostraria diante da santidade de Deus. Mas aí nós chegamos nesse texto aqui, de Romanos, capítulo 12, e ao ler esse texto, nós observamos que todos aqueles que estão em Cristo, que receberam as misericórdias de Deus, eles receberam uma nova vida. E esses não apenas se colocam diante de Deus uma vez, como Isaías no capítulo 6, mas eles vivem uma vida corandeu diante de Deus. Você tem ideia da seriedade disso, irmãos? Nós não estamos brincando de ser igreja, nós não estamos brincando de cultuar a Deus. Perceba a seriedade do que significa viver uma vida diante de Deus. Nós não apenas nos colocamos uma vez diante de Deus, mas vivemos uma vida diante de Deus. E aqui, nesse texto, nós estamos na segunda grande divisão da epístola de Paulo aos Romanos, e nós conhecemos bem essa epístola. Nós sabemos que a primeira parte, uma parte mais teológica dessa epístola, vai dos capítulos 1 a 11, é uma parte mais doutrinária, em que Paulo fala sobre a condenação de todos os homens, ele fala sobre a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, ele fala sobre a vindicação de Cristo, isso dos capítulos de 1 a 11. E agora, no capítulo 12, nós chegamos no início da segunda parte dessa epístola aos Romanos, onde Paulo agora vai falar sobre a vida prática do crente. Ele passa da revelação, do ensino, para a responsabilidade. Ele fala da doutrina e agora ele está falando do dever. É como se Paulo estivesse dando uma aula de teologia para os crentes em Roma, apresentando o evangelho que ele crê, o evangelho que ele prega, e agora ele diz: o que isso tem a ver com isso? O que isso tem a ver com o meu trabalho na segunda-feira? Tudo isso que nós aprendemos sobre a obra de Cristo na cruz, o que isso tem a ver com a louça que eu tenho para lavar? O que isso tem a ver com o meu casamento, com o meu trabalho? E agora, a partir do capítulo 12, Paulo fala sobre as implicações da obra de Cristo na nossa vida prática. E esse capítulo 12, ele daria aqui facilmente uma série de sermões, porque ele poderia ser dividido em pelo menos 3 partes, o capítulo 12 inteiro. Primeiro, Paulo fala sobre a responsabilidade do crente diante de Deus, que é a nossa perícope, é o nosso texto de hoje. Depois ele fala sobre a responsabilidade do crente consigo mesmo, especialmente sobre o uso dos dons espirituais. E por último, a responsabilidade dos crentes de uns para com os outros. Então o nosso texto, o texto que nós lemos, diz respeito à responsabilidade do crente em relação a Deus. E meus irmãos, isso é bastante intrigante. Por quê? Porque antes de falar sobre todas as responsabilidades do cristão, lembra que essa segunda parte aqui vai até o final da epístola, falando sobre as responsabilidades do crente. Mas antes de falar sobre tudo isso, ele escolhe começar falando de uma coisa. Paulo começa falando sobre a sua vida diante de Deus. E ele fala sobre isso como uma condição e como uma forma de cumprir todas as demais responsabilidades. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, tudo que vai vir pela frente, do que você deve, do que você não deve fazer, precisa começar com isso aqui: uma vida consagrada a Deus. E o ensino central de Paulo é de que todo crente deve ter uma vida consagrada a Deus como uma resposta daquilo que Deus fez por nós em Cristo. É sobre isso que Paulo está dizendo nesses versículos que nós lemos.
todo crente deve se apresentar diante de Deus com uma vida consagrada, irmãos. Nós temos uma responsabilidade, coram Deo, diante de Deus. Um pressuposto desse texto aqui é que não existe a possibilidade de você ser salvo por Deus, de receber a salvação de Deus, sem viver uma vida diante de Deus. Mas a questão é, como a nossa vida tem sido apresentada diante de Deus? Se você usasse a sua vida como um sinônimo de uma oferta, que é o que Paulo vai fazer aqui, e você pegasse essa oferta, que é a sua vida, e levasse para apresentar diante do altar de Deus, o que você tem apresentado diante dele? Essa vida vivida diante da divindade é o que comumente nós chamamos de espiritualidade. Já ouviu isso? Inclusive, aceitar a existência de um Deus, ou entender a importância do cultivo de uma espiritualidade, é algo bastante aceito hoje na sociedade em que nós vivemos. Muitos não questionam o fato de existir um Deus, de que nós devemos apresentar algo diante desse Deus, um tipo de cultivo de uma espiritualidade. Mas a questão é, que tipo de espiritualidade? E diante de que Deus essa pessoa tem se apresentado? Então, hoje em dia, criou-se várias visões a respeito da espiritualidade. Muitos falam sobre espiritualidade, mas num sentido genérico. Alguns falam sobre espiritualidade, mas uma espiritualidade mais intelectual, tipo a espiritualidade dos fariseus. A ideia de que basta você ter um certo conhecimento cognitivo de Deus e isso já é suficiente. Será que isso é a verdadeira espiritualidade? Uma espiritualidade gnóstica, por assim dizer? Outros têm aquela espiritualidade mais esotérica, é algo que você vai ver comumente. Você vai lá no consultório do médico, aí lá em cima da mesa tem cristais, aí tem um anjo, aí tem um Buda, aí tem um elefante virado, né, de costas, está tudo lá misturado. Água ungida, os evangélicos não fogem disso não, né? Aquela água ungida em cima da televisão, óleo ungido, oração em peça de roupa, campanhas das mais variadas, um tipo de espiritualidade esotérica. Não tem nada de cristianismo nisso. Outros têm aquela espiritualidade mais emocional. Eu serei mais espiritual se eu chorar enquanto eu canto na igreja. Já ouviu isso? Né? O culto não foi bom. Por quê? Porque eu não chorei, porque eu não me emocionei. Ou então a ideia de que se você não der glória a Deus, aleluia, ou se você não mudar o tom de voz quando você vai orar publicamente, já viu isso? Aqueles que parece que quando vai caminhando para o púlpito tem um Power Rangers ali, né? É hora de morfar, aí de repente a voz fica grossa, impostação de voz, aquele negócio, né? Uma espiritualidade mais emocional. Mas meus irmãos, esse texto nos mostra que existe sim uma verdadeira espiritualidade, mas essa espiritualidade não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religiosidade. Essa espiritualidade consiste em viver uma nova vida. Mas uma nova vida que seja consagrada diante de Deus. Que foi apresentada aqui por Paulo na sua primeira carta, como o Deus que no primeiro capítulo da carta, como o Deus que se revela nos céus, em Jesus Cristo. E também por meio da Escritura. Ele vai falar sobre essa revelação de Deus ao longo da carta. E essa vida inteira consagrada em todas as áreas da nossa vida, como um culto a Deus. Até mesmo naquelas áreas que muitas vezes nós julgamos serem as mais simples. E normalmente nós não associamos com o sagrado. Como por exemplo, o que nós fazemos com o nosso corpo. O nosso procedimento no trabalho. O que eu falo. A maneira como eu trato as pessoas ao meu redor, o meu vocabulário, os pensamentos que permeiam a minha mente. Se eu falo precipitadamente antes de falar, a maneira como eu cultivo o meu casamento, o cultivo das virtudes de Cristo, a luta contra os prazeres da nossa carne, ou seja, tudo que temos e somos deve ser apresentado a Deus como um culto. A famosa frase do teólogo Abraham Kuyper, ele diz: não existe nenhuma área de todo o domínio da existência humana
sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga: isto é meu. Jesus Cristo é o Senhor de toda a nossa vida, não só da nossa mente, não só das nossas emoções, não só no domingo à noite, mas em todo o tempo, e em tudo que somos e tudo que nós fazemos. Esse texto, meus irmãos, é um chamado para viver uma nova vida. E essa nova vida não é apenas uma transformação passada, visando agora uma salvação futura, porque eu estou com medo do inferno, não, mas é uma nova vida consagrada a Deus no presente, a nossa vida como um culto a Deus. E esse é o tema da nossa meditação de hoje, uma vida consagrada a Deus. E num primeiro momento, quando nós olhamos para essa passagem, a gente observa aqui um ponto muito importante e às vezes negligenciado por muitos, que é justamente a abrangência dessa consagração. Lembra? Qual é o tema? Misericórdia. Uma vida consagrada a Deus. Aí alguns podem dizer: mas isso aí é coisa para pastor, para seminarista. Isso aí é para quem faz seminário. Será? Então, quando nós olhamos para esse texto, um primeiro ponto que a gente pode observar aqui tem a ver com a abrangência da consagração. Por quê? Porque o texto começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. É interessante ressaltar, inicialmente, que o apelo feito aqui por Paulo é direcionado para quem? Para toda a igreja, irmãos. E não apenas para um grupo seleto, específico, de oficiais da igreja. Não, a consagração é coisa para os pastores, para os diáconos. Não. Não é algo específico para um departamento da igreja, mas para todos os leitores dessa carta, ou seja, todos os cristãos da igreja de Roma. E o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. Porque da mesma forma, essa responsabilidade de consagração a Deus é para todos os cristãos. Isso é coisa de crente. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós corremos o risco, quando nós falamos sobre espiritualidade, de estabelecer algumas plataformas ou alguns degraus de espiritualidade, de consagração. Nós corremos o risco de pensar que o pastor é alguém mais consagrado do que os outros irmãos. O seminarista, o missionário, o diácono, o líder da igreja, somente eles têm a capacidade e a responsabilidade de serem mais consagrados do que todos os crentes. Mas esse pensamento, meus irmãos, é um erro. É um erro. E na verdade esse pensamento não é algo novo, não pertence apenas à nossa época. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós nos deparamos com aquilo que nós chamamos de dualismo medieval. O que é o dualismo medieval? Se refere a uma espiritualidade anterior à reforma protestante, no período da igreja, na Idade Média. E nessa espiritualidade, esse padrão de espiritualidade, isso era atribuído primariamente a quem? Aos sacerdotes, aos monges. E os outros, eles levavam uma vida comum e que eram vistos como sendo menos preparados para servir a Deus do que o alto clero. E essa mentalidade impregnou a igreja. E alguns teólogos, inclusive o próprio Tomás de Aquino, que dizia o seguinte: a vida contemplativa é mais excelente do que a vida ativa. É claro que os princípios aqui de Aquino pode fazer muito sentido no seu contexto, mas a questão não é nem o que ele disse, mas a maneira como as pessoas entenderam e a cultura que se estabeleceu a partir desses pensamentos na Idade Média, que surgiu essa ideia desse dualismo, em que a vida cristã é dividida em categorias, uma mais elevada e uma mais baixa, uma mais espiritual e uma secular. Talvez você mesmo, isso é algo tão comum que você já tenha usado esse termo. Não, isso aí é secular. Como se isso não tivesse muito a ver com Deus. Isso é um pensamento do dualismo medieval. Mas nós sabemos que a reforma protestante, ela confrontou essa visão dualista de mundo. Principalmente através do ensino de Lutero, lembra? O sacerdócio de todos os santos. A ideia é de que todos os crentes
Todos aqueles que estão em Cristo, eles possuem livre acesso ao Pai por meio de Jesus. Eles fazem parte de um reino de sacerdotes. E essas verdades, elas impactaram a reforma protestante, mas impactou não só a teologia, mas também a vida social, cultural e também a vida política. E é justamente o que nós podemos observar nesse texto aqui. A consagração é um chamado para todos os cristãos da mesma forma. Não é coisa só para pastor, é coisa de crente. Não se restringe apenas à esfera da igreja, ao culto público, às ordens de serviço eclesiástico, aos dons. Nós não devemos esperar ter um cargo na igreja, estar em evidência na igreja, para depois querer se consagrar a Deus. Tem muita gente que pensa assim, o dia que eu for pastor, aí eu vou me consagrar a Deus. O dia que eu fizer alguma coisa na igreja, não, irmãos. Todos nós estamos corandeu. E todos nós devemos viver uma vida consagrada diante de Deus. Todos nós somos vistos da mesma forma diante de Deus e todos somos igualmente responsáveis pela nossa consagração, pela nossa entrega ao Senhor em todas as esferas da nossa existência. Às vezes, a impressão que temos é que algumas pessoas, ao sair da igreja, deixam a vida cristã para trás, quando na verdade, em todas as esferas da existência humana, nós somos chamados para viver como um culto diante de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente observa aqui a abrangência da consagração. Vocês estão comigo? Mas o texto não para por aqui. E Paulo vai falar sobre o motivo da consagração. Legal, Danilo, todo mundo tem que se consagrar. Mas talvez você pergunte, por quê? Qual é a motivação? Qual é o motivo da minha consagração? Então Paulo faz um apelo aqui, apresentando o grande motivo da consagração a Deus. E ele diz, a misericórdia de Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. É interessante que essas misericórdias, ele já apresentou teologicamente lá atrás, nos capítulos anteriores, lembra? Primeiro Paulo fala sobre a obra de Cristo na cruz, é como se ele estivesse dando uma aula de teologia. Ele fala sobre as verdades que vão fundamentar o que ele vai falar agora nessa parte mais prática da carta. E nos capítulos anteriores, por exemplo, o famoso capítulo 9 de Romanos, Paulo fala que Deus tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. Ele está falando dos judeus. No capítulo 11, Paulo fala sobre a escolha de Deus de conceder misericórdia não apenas aos judeus, mas também aos gentios. E aqui no início dessa parte mais prática da carta, Paulo diz que essas misericórdias de Deus que ele dá para quem ele quer, nos capítulos anteriores, são o motivo da nossa consagração. Ou seja, aquilo que Deus já fez por nós em Cristo é o combustível que nos impulsiona, que nos motiva, que nos leva a nos entregarmos a Ele. E essa ideia de entregar-se, de onde você está tirando isso, Danilo? Esse negócio de se entregar a Deus, será que você está tirando isso da sua cabeça? Mas é interessante porque Paulo ele faz uma comparação aqui com um sacrifício. Ele está usando a ideia de um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ou seja, a linguagem de Paulo é litúrgica, por assim dizer. Ele está pensando na ideia de um culto, nos moldes da antiga aliança. A vida é entregue a Deus como um tributo, como uma oferta, como um sacrifício a Deus, mas não como um sacrifício morto. Ou então um sacrifício para você morrer diante de Deus. Então o Danilo falou que a gente tem que se entregar diante de Deus como sacrifício. Aí você vem e tira a sua própria vida. Não é isso. Não é um sacrifício morto. Por quê? Porque o sacrifício que nos livra da condenação já foi entregue morto na cruz para nos dar vida, o nosso Senhor Jesus. Mas agora como uma figura de um sacrifício vivo, que diz o texto, em que nós fazemos morrer a velha natureza, e a motivação para essa entrega, para esse sacrifício, como um culto diante de Deus, é uma reflexão do que Deus fez por nós. Meus irmãos, não é possível que a gente compreenda o que é o Evangelho, de verdade,
o que nós merecíamos pelos nossos pecados, e aquilo que Deus fez por nós gratuitamente, mediante a fé, enviando o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, e a gente dizer, beleza, legal, Senhor, eu creio em Jesus porque eu estou com medo do inferno, quem sabe lá no futuro eu vou para o céu, e acabou por aí. Paulo está dizendo, não é possível você experimentar essa nova vida em Cristo e viver da sua maneira, como se Deus não existisse. Paulo, ele convida aqui os crentes de Roma a se lembrarem sempre do fato de que eles eram pecadores e pela justiça de Deus eles mereciam a condenação, como eu, como você. Não há nenhum justo aqui. Nós não temos do que nos orgulhar, irmãos. Nós somos falhos, pecadores. Pela nossa justiça ninguém aqui seria salvo. Pela justiça de Deus nós merecíamos o peso da ira de Deus que se revela no céu. Lembra do capítulo 1? A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Meus irmãos, da mesma forma nós devemos refletir a respeito do que Deus fez por nós, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos livrou da condenação, Ele nos deu a promessa, a esperança de vida eterna, a alegria de viver em comunhão com Deus. Paulo está dizendo, essa alegria, essa misericórdia de Deus, essa salvação que você recebeu, precisa ser o combustível que te motiva e que conduz você a se entregar diante do Senhor como um sacrifício vivo, consagrando a Ele não apenas uma parte de você, mas nos consagrar, ou seja, nos entregar por inteiro diante do Senhor, com o nosso corpo, com os nossos lábios, com os nossos olhos, com os nossos pensamentos, ou seja, todas as motivações do nosso coração precisam glorificar a Jesus Cristo, irmãos. Essa é a nossa motivação, aquilo que Deus fez por nós, por meio da cruz, as misericórdias de Deus que nós não merecíamos. Você quer motivação maior do que essa, irmãos? Essas são as motivações que Paulo apresenta do porquê nós devemos nos consagrar a Deus. Então, primeiro Paulo fala sobre, vocês estão comigo? A abrangência da consagração. É coisa só para o pastor, não é isso? Não, é coisa para todo mundo que está em Cristo. E depois Paulo fala sobre o motivo, por que se consagrar? Ele apresenta as misericórdias de Deus. E agora você pode perguntar, e como que a gente faz isso, Paulo? Aí ele nos apresenta a maneira da consagração. Qual é essa maneira? Corpo e mente. Corpo em sacrifício vivo, mente em renovação. Então Paulo aqui define a consagração a Deus como um todo, essa é a questão. Corpo e mente. Quando Paulo usa esses dois pontos, ele não está fracionando o homem, não é isso, nós vamos ver. Mas ele aponta para a totalidade. Lembra da frase do Abraham Kuyper? Não há 1 centímetro sequer no qual Cristo não diga, isso é meu. Então a ideia aqui é uma ideia de totalidade, de abrangência. Nós teríamos que ser bastante exaustivos, teríamos que ter bastante tempo para falar sobre os diversos aspectos da antropologia paulina, até um palavrão, né, a doutrina do homem em Paulo, principalmente aqui na Epístola aos Romanos. Meus irmãos, essa epístola aqui deixa muito doutor em teologia de cabelo em pé, né? Mas uma questão que Paulo trabalha nessa epístola é o que ele chama de lei do pecado e lei de Deus. Você vai ver que ele faz isso muitas vezes. E ele fala sobre a relação disso com o homem, no que ele chama de homem interior e homem exterior. Você vai ver isso ao longo da epístola. O homem exterior é o que ele chama de membros, que estão cativos ao pecado, ou seja, o corpo. Ele está pensando na materialidade. E o homem interior é normalmente chamado de coração, na maioria das vezes. Também de entendimento, de mente, que é o vocábulo nous, que é a ideia de mente, que é o vocábulo que aparece aqui no texto que nós lemos. E aqui nós observamos esses dois aspectos do homem. Um homem interior, por assim dizer, e um homem exterior. No versículo 1, ele se refere ao corpo, não é isso? No versículo 2, ele se refere a nous, a mente
que se renovam. E é até interessante que, conforme bem observado por um teólogo, Hermann Ridderbos, ele fala sobre o processo de como acontece essa santificação. O processo não acontece de dentro para fora, mas de fora para dentro. Normalmente a gente pensa primeiramente e depois o corpo, né? Mas aqui a ideia é você primeiro entrega o corpo, sacrifício, e depois a mente é renovada. Você não muda primeiro a mente e depois você se santifica. Ou seja, não parte da vontade para a obediência, mas da obediência para a vontade. Fica esperando ficar com vontade de se santificar para você ver onde você vai parar, não? Basicamente essa é a ideia. Mas independente dessa discussão, o ponto aqui é que mesmo o novo homem em Cristo, mesmo esse novo homem em Cristo, enquanto vive esse espaço entre a justificação e a glorificação, ele continua envolvido num conflito com a carne. Esse é o ponto, ele está falando aqui para salvos. Mas ainda assim, esses salvos lutam contra a natureza pecaminosa. E por isso, ele deve viver esse processo constante de consagração a Deus como um todo, ou seja, corpo e mente. O homem na sua totalidade. Esses aspectos aqui do homem, eles não são apresentados por Paulo a fim de fracionar o homem. Isso aí é próprio do pensamento da filosofia grega, que divide corpo e mente como se fossem duas coisas distintas. Mas o ponto de Paulo é justamente apontar para a totalidade do ser entregue a Deus. Então essa afirmação contrasta, por exemplo, as principais heresias do início da igreja, o docetismo, ou uma espécie de protognosticismo, que era um gnosticismo incipiente que começou a entrar na igreja e que fazia uma distinção entre aquilo que é natural e material e aquilo que é imaterial. Então, segundo alguns cristãos, gnósticos, a salvação dada por Deus era proveniente do nosso conhecimento da divindade. E essa salvação ocorria apenas na parte imaterial da alma. Então, se você alcançar esse conhecimento, se você alcançar essa gnose, é o suficiente para você ser salvo. Aí, o que você faz com o seu corpo? Mas isso aí não importa. O que você faz com o seu corpo? O corpo já está condenado mesmo. Então, como a ideia deles é de que a matéria é má, então nós podemos fazer o que bem entendemos com o nosso corpo. Podemos pecar à vontade. Por quê? Porque a alma já está salva. Esse era o pensamento de alguns. Mas Paulo aqui, ele reprime esse tipo de pensamento. Pelo contrário, ele apresenta a consagração a Deus envolvendo a totalidade do homem. Se nós formos entregues em sacrifício, nós morremos juntamente com Cristo e com Ele nós revivemos para uma nova vida de santidade e de adoração a Deus, não apenas na nossa mente, mas também por meio do nosso corpo. O que isso nos ensina? Que uma vida consagrada a Deus requer de nós santidade, irmãos. Santidade. Em todos os aspectos da nossa existência. Aquilo que pensamos e também o nosso corpo. Será que nós estamos levando isso a sério? O ponto aqui desse texto é que ele está falando sobre entrega. O culto tem a ver com essa entrega, como nós vimos. E a pureza do culto, por assim dizer, diz respeito à pureza da nossa entrega, irmãos. Não apenas em termos de liturgia estabelecida por Deus, como sinônimo da pureza do culto, mas também aquilo que nós entregamos de coração ao Senhor. Lembra do caso de Uzias? A seriedade e a sinceridade dos nossos corações, nós entregamos diante de Deus. Nós entregamos algo a Deus. Talvez você pense na possibilidade de não entregar nada a Deus. Tá bom, Danilo, estou entendendo, tenho uma vida consagrada a Deus aí, mas esse negócio não é para mim não. Eu não vou entregar nada. Mas sinto lhe informar que isso é impossível. Não existe a possibilidade de não entregar algo, porque o tempo todo nós entregamos algo a Deus. Ou nós estamos realizando essa entrega como um sacrifício santo, ou então nós estamos entregando fogo estranho diante do altar do Senhor, como no caso de Uzias. E isso porque essa entrega,
está relacionada com a razão pela qual nós vivemos. O ser humano, seja ele qual for, ele sempre acredita em algo. E ele sempre se entrega em submissão àquilo que ele acredita. Você pode dizer, não, isso aí não é para mim não. Eu não vou entregar nada. Sinto informar. Você sempre vai entregar alguma coisa. E isso tem a ver com o conceito de idolatria, que é o que ele vem trabalhando desde o capítulo 1, para quem conhece a Epístola de Paulo aos Romanos. Não existe uma opção de não adorar nada. Por quê? Porque o ser humano, ele é inerentemente adorador. Se você se recusa a reconhecer e adorar ao Deus Criador que se revela nos céus, capítulo 1, e também por meio de Jesus Cristo, qual é a consequência? Você vai adorar a criatura ao invés do Criador. Não tem opção de não adorar nada. É justamente sobre isso que Paulo vem falando a partir do capítulo 1. Ou seja, você sempre vai entregar algo. Por quê? Porque você sempre vai adorar a Deus. Que pode ser o sol, pode ser a lua, ou pode ser você mesmo. Os seus prazeres. Você sempre vai viver em função de alguma coisa. A questão é que você sempre entregará algo. Não existe a opção de não entregar nada diante de Deus, porque somos naturalmente seres adoradores. A questão é a natureza da nossa entrega. O que nós estamos entregando diante de Deus, em termos de sacrifício do corpo e a renovação da mente, a maneira como nós agimos é aquilo que nós acreditamos, o homem todo, em todos os seus aspectos da sua existência, tudo isso deve ser oferecido a Deus de maneira consagrada. Você tem agradado a Deus, ou a sua maneira de viver tem ofendido a Deus? Não existe meio termo. De que maneira nós nos consagramos a Deus? Entregando a Ele tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que vivemos. É a totalidade do nosso ser. É dessa maneira que nós entregamos, que nós nos consagramos a Deus. Então o texto fala sobre a abrangência dessa consagração, fala sobre o motivo da consagração e também a maneira através da qual nós nos consagramos ao Senhor. Mas o texto também não para por aí. E ele também fala sobre o resultado dessa consagração. Uma vez que nós nos consagramos a Deus, será que acontece alguma coisa? Será que alguma coisa muda? Sim, alguma coisa muda. E é sobre isso que diz o texto. Ele vai falar no versículo 2 sobre o resultado dessa consagração. E um desses resultados, como diz o texto, é a transformação da vida. Não se conformando com o mundo. Transformai-vos, como diz o nosso texto. Então Paulo está dizendo aos romanos que o fato de eles não se moldarem ao padrão do mundo, vivendo uma vida de consagração a Deus, faria com que eles fossem diferentes do padrão do mundo. Essa é a tese de Paulo aqui. Ou seja, o fato de eles se consagrarem a Deus faria deles semelhantes a Ele e não semelhantes ao mundo. Percebe que você tem dois modelos aí. É o que Paulo está fazendo. Ele está propondo aqui uma diferenciação que obviamente não é um tipo de cosmovisão dualista de mundo. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é um tipo de sectarismo monástico, ou a ideia de um Deus mau e um Deus bom, ou então de dois poderes autoexistentes, o bem e o mal, que estão em oposição um ao outro. Não é esse tipo de dualismo que ele está fazendo, certo? Mas nós não podemos negar que existe um espírito do mundo, por assim dizer. Aquilo que Tiago vai chamar de mundanismo lá na sua epístola. Existe um padrão de vida, de moralidade, de fé, que é aprovado por Deus e revela a vontade de Deus. Paulo está dizendo isso. E, consequentemente, existe um padrão de vida, de moralidade, de fé, que é reprovado por Deus. Essa é a tese de Paulo. Se nós vivemos uma vida de consagração a Deus, Deus será o nosso padrão e não o mundo. É o que Paulo está fazendo aqui. Nós seremos moldados segundo o padrão de Deus. Seremos participantes da santidade de Deus,
refletiremos a imagem de Deus através de nós, seremos transformados a cada dia à semelhança de Jesus. Existe um resultado, e esse resultado é uma transformação. Então observe que esse não conformismo aqui com o mundo, ele se dá na totalidade do nosso ser. Lembra que nós vimos corpo e alma? E obviamente, na nossa maneira de viver, também diz respeito a todas as nossas esferas de atuação. Esse padrão de entrega, de consagração a Deus, é o que deve definir quem somos e a maneira como nós vivemos. E a maneira como nós nos relacionamos, tanto com Deus, quanto também a criação de Deus. Tanto as pessoas como as coisas criadas. Esse padrão de entrega, de consagração, é o que define, por exemplo, o meu casamento. É o que define a forma como eu vivo no meu casamento. Esse padrão de Deus determina as minhas relações comerciais, determina o meu trabalho, a maneira como eu administro as minhas finanças. Existe um padrão de Deus de entrega, de consagração, certo? Existe isso, a tese de Paulo, que define, que orienta tudo na nossa vida. A educação dos nossos filhos. Existe um padrão de Deus que determina a forma como nós nos apresentamos na igreja, que define também a nossa esfera pública de atuação, que não me retira totalmente da cultura, da vida em sociedade, mas que orienta a minha vida na cultura e na sociedade, ao ponto de transformar as nossas relações com a sociedade que nós vivemos. E tudo isso para a glória de Deus. Existe um padrão de Deus, e esse padrão produz um resultado, uma transformação. É isso que Paulo está dizendo. E uma transformação que tem a ver apenas com uma parte de mim? Não, que tem a ver com tudo, com todas as esferas do meu ser, a minha identidade, os meus valores, o meu propósito. Eu não me conformo com quem eu era, eu não me conformo com o padrão pecaminoso desse mundo, mas infelizmente é o que muitos fazem, mesmo aqueles que frequentam a igreja domingo após domingo, aqueles que professam com seus lábios a fé em Jesus, mas negam o padrão de Deus e preferem viver de acordo com o padrão desse mundo, ao invés de lutar contra a sua natureza, o seu padrão de temperamento, o seu padrão de relacionamento, o seu padrão de personalidade. Querido irmão, preste atenção nisso. Não existe espaço na vida cristã para normatização de padrões pecaminosos de pensar, de sentir e de agir. Não há espaço na vida cristã para normatizar essas coisas. Por isso é extremamente estranho a vida cristã, um crente sempre imaturo emocionalmente, sempre imaturo no seu temperamento. Alguém que diz ter sido transformado pelo Evangelho, mas é completamente indisposto a ser renovado no seu caráter, no seu temperamento. Alguém que age referencialmente de acordo com o padrão pecaminoso do mundo, ao invés de agir de acordo com o padrão de não conformidade com o mundo, que é o que diz o texto. E ao agir dessa forma, eles acabam deixando de desfrutar. O texto não está falando de resultados. Aí as pessoas agem de acordo com o padrão do mundo e deixam de desfrutar de bons frutos no seu corpo e na sua mente renovada pelo Evangelho. Mas, meus irmãos, no final das contas, a própria pessoa que é indisposta a ser transformada pelo Evangelho é quem acaba sofrendo mais e colhendo os frutos de conflitos, de dores, de injúrias, de ira, de tristeza pecaminosa, de problemas que poderiam ser facilmente evitados, mas as pessoas continuam a ser imaturas, porque não querem se humilhar e abrir mão de um padrão pecaminoso do mundo. Imaturos no seu caráter, imaturos nos seus valores, negociam facilmente os seus valores, imaturos emocionalmente, ao viverem de acordo com o padrão do mundo e não de acordo com o padrão do Evangelho. Perceba, Paulo não está partindo de uma cosmovisão dualista de mundo, mas não podemos negar que existe um padrão do mundo pecaminoso que nós vivemos.
E muitos estão indispostos a viver uma vida consagrada, estão brincando de ser crente, de frequentar a igreja. Mas isso só contribui para que eles sofram. O que as pessoas não percebem é que elas estão fazendo mal para elas mesmas. O sofrimento da auto-humilhação, aquele sofrimento que cá entre nós dói de reconhecer que nós somos pecadores, mas esse sofrimento, ele nem se compara com o sofrimento dos frutos de uma vida de imaturidade. O sofrimento de reconhecer as nossas falhas, ao invés de justificá-las pelos pecados dos outros. Isso é muito menor do que o verdadeiro sofrimento, que é colher os frutos da nossa não entrega. Os frutos da nossa imaturidade espiritual. Para isso, queridos, nós temos que abrir mão do fogo estranho. Nós temos que oferecer uma oferta santa, com sinceridade de coração, uma entrega que seja total, que seja verdadeira, que seja conforme o padrão de Deus, o Evangelho, e não de acordo com o padrão pecaminoso desse mundo. Talvez você esteja relutando em querer oferecer uma oferta, entregar algo que seja segundo os seus padrões de verdade e segundo o que você deseja, aquilo que você acha que é certo. Mas existe uma maneira de cultuar estabelecida pelo próprio Deus, e é esse o culto que Ele aceita. Essa entrega, meus irmãos, deve ser fruto de uma vida transformada pelo Evangelho, com todo o nosso ser, somente pela graça de Deus, uma entrega total, com sinceridade nos nossos corações. Muitos não estão vendo o fruto dessa transformação na sua vida, e a causa talvez seja a natureza dessa entrega, uma vida de consagração. Você deseja viver um casamento maduro, saudável, desfrutar de um máximo, de uma vida que contém os máximos das potencialidades do seu relacionamento? Então consagre a Deus o seu casamento. Consagre a Deus o seu papel no seu casamento. Pare de se fazer de vítima de problemas que ficaram para trás. Pare de acusar o seu cônjuge. Pare de querer de alguma forma justificar os seus pecados. Pare de insistir em justiça própria. A solução não está nisso. A solução está numa entrega genuína, uma vida consagrada a Deus. Enquanto você não compreender que o casamento, por exemplo, não diz respeito a você, mas há um propósito muito maior, que tem a ver com culto, tem a ver com entrega, tem a ver com glorificar a Deus por meio do seu casamento. Enquanto você não entender isso, você vai deixar de crescer em maturidade, em transformação. E o mesmo se aplica para as demais esferas da nossa existência, da nossa relação com Deus e com a criação. O resultado da nossa entrega só pode ser dois, irmãos. É o que diz esse texto. Ou nós somos moldados por esse século, por esse mundo caído, corrompido, ou então nós somos transformados como fruto de uma entrega, de uma consagração da nossa vida a Deus. Então existe uma transformação na graça de Deus. Talvez você pense que o seu casamento não tem mais jeito. Não há mais jeito para você. Mas os meus pecados, eles são muitos. Meus irmãos, quando reconhecemos os nossos pecados, quando confessamos os nossos pecados com sinceridade em nossos corações, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, para nos purificar de toda injustiça. Existe um milagre da graça de Deus, capaz de transformar relacionamentos, transformar vidas. Eu creio nisso, e é o que diz esse texto. Existe uma transformação que é consequência de uma entrega verdadeira a Deus. Mas existe um outro resultado, que é o que Paulo disse, o conhecimento da perfeita vontade de Deus. Não apenas uma vida transformada, mas experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós vivemos uma vida de consagração,
Nós podemos dizer que estamos vivendo conforme a vontade de Deus. São duas coisas apresentadas por Paulo aqui, quase que como sinônimas. Não sei você, mas muitos vivem aquele grande dilema. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Né? Quem nunca disse isso? Alguns afirmam que querem descobrir a vontade de Deus. Já ouviu? Talvez você tenha falado isso. Como se a vontade de Deus fosse algo obscuro, encoberto, que precisa ser descoberto, que precisa ser revelado, quando na verdade, muito mais do que descobrir a vontade de Deus, é necessário compreendê-la. Compreender, a Bíblia não fala em termos de descobrir a vontade de Deus como se fosse algo misterioso, não, mas a vontade de Deus é algo a ser compreendido, e nós compreendemos a vontade de Deus com base na sua vontade perceptiva, sua vontade revelada na Escritura. E o que está claro e que é indiscutível em relação à vontade de Deus para nós é que sejamos consagrados a Ele. Não está claro, é só abrir o texto aí. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Romanos 12, 1 e 2. Que vivamos uma vida consagrada a Ele. Essa é a vontade de Deus. Quando Paulo fala para que experimenteis, é uma outra maneira de dizer que viver uma vida consagrada é sinônimo do cumprimento da vontade de Deus. Alguns questionam: será que eu devo me casar com essa pessoa? Será que eu devo aceitar aquele emprego? Será que eu devo me mudar para tal cidade? Simples, a sua escolha fará com que você seja mais consagrado a Deus. Essa decisão está contribuindo para que você viva uma vida consagrada diante do Senhor. Essa namorada, essa esposa, esse emprego, essa cidade, farão com que você continue crescendo no seu processo de consagração a Deus. Em outras palavras, quando eu vivo uma vida de consagração a Deus, por meio das minhas escolhas, por meio da maneira como eu vivo, eu não tenho dúvidas de que essa é a vontade de Deus. Já viu aquela situação em que está claro para a pessoa aquilo que Deus requer dela, para que ela viva de acordo com a vontade de Deus? Aquilo está bem diante dos seus olhos, mas a pessoa continua correndo atrás, na verdade, de um álibi para viver de acordo com a sua vontade, enquanto a vontade de Deus está ali, gritando diante dos seus olhos. A vontade está clara, que vivamos uma vida consagrada a Deus com todo o nosso ser. Meus irmãos, existe um resultado para uma vida consagrada a Deus, e esse resultado é a transformação, e é a alegria, a satisfação de saber que nós estamos vivendo de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como conclusão desse texto, nós observamos que esse ensino prático aqui na Epístola aos Romanos tem a ver com a nossa responsabilidade diante de Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto bíblico que nos conta sobre uma experiência de Moisés. Aquele texto que narra a experiência de Moisés na sarça ardente. Lembra desse texto? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Mas também gostaria de chamar a sua atenção para um outro texto. Você lembra sobre a atitude de Adão e Eva depois da queda? Eles perceberam que estavam nus e se esconderam. Meus irmãos, todos nós estamos desnudados diante de Deus. Deus nos conhece por inteiro. E diante de Deus nós estamos pisando em terreno santo. Esse texto aqui de Romanos 12 nos mostra que de toda maneira prática como a gente vive, de acordo com o Evangelho, todas elas devem ser um reflexo de uma vida consagrada a Deus. Em outras palavras, nós não somos de nós mesmos. Inclusive, essa é a tão conhecida primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Lembra disso? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não somos de nós mesmos. Um pouco mais à frente, no capítulo 14 aqui, um pouquinho mais à frente de Romanos, versículos 7 e 8,
o próprio Paulo vai dizer isso. Não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. É sobre isso que ele está dizendo. Antes de falar sobre todas as nossas responsabilidades na nossa vida, por exemplo, nosso casamento, como marido, como esposa, nós temos que compreender que nós fazemos isso diante de Deus e para a glória de Deus. Será que nós estamos glorificando a Deus através do nosso casamento? Lembra da ilustração que eu usei lá atrás? Se você pudesse pegar o seu casamento como uma oferta e trazer aqui um gasofilácio, né? Trazer aqui na hora do culto e apresentar o seu casamento diante de Deus. Será que a maneira que nós estamos vivendo em nosso casamento é algo que nós teríamos coragem de ofertar como uma oferta a Deus diante do altar? Será que a maneira como nós educamos os nossos filhos, a maneira como nós trabalhamos, a nossa sexualidade, a maneira como nós administramos o nosso dinheiro, a forma como nós cumprimos as nossas responsabilidades, será que em todas essas coisas nós podemos apresentá-las diante de Deus como uma oferta? Você ofereceria isso a Deus? Quais são os motivos? Nós temos muitos, mas o principal deles é a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Nós temos infinitas razões para oferecer a nossa vida diante do Senhor. Você tem dado demonstrado efeitos práticos na sua vida, de uma vida consagrada a Deus? Como você se apresenta diariamente diante de Deus, em tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos? Quais são os resultados efetivos observados na sua vida, de uma vida transformada? Ou seja, você tem crescido na sua vida, ou há na sua vida algum tipo de conformidade com o mundo? Eu espero, com todo o meu ser, de todo o meu coração, em nome de Jesus, que você saia daqui disposto a abandonar todo o padrão de conformidade com o mundo e viver de acordo com o padrão do Evangelho, para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, pois reconhecemos que Tu és o nosso Criador, que se revela do céu, e ao mesmo tempo reconhecemos os nossos pecados, as nossas fraquezas e limitações. Por isso compreendemos perfeitamente esse texto, em especial o capítulo 1 dessa epístola, que diz que a ira do Senhor se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porque essa é a condição do mundo caído que nós vivemos. Mas Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor escolheu nos salvar, e mediante o seu Filho Jesus Cristo, a obra da cruz, nós encontramos gratuitamente a salvação que nós tanto almejávamos e jamais poderíamos alcançar por nós mesmos. Senhor, que essa misericórdia que recebemos em Cristo Jesus seja um motivo para abandonar todo tipo de conformidade com o mundo e viver de acordo com esse padrão do Evangelho do nosso Senhor. Nós clamamos pela ação do Espírito Santo entre nós, em nós e através de nós, porque cremos que esse texto não é um texto, um livro qualquer, mas é a espada do Espírito, a palavra viva, capaz de trazer vida, transformação, edificação para a tua igreja. Portanto, Senhor, opere o teu poder entre nós, que essa noite seja uma noite de arrependimento, de reconciliação, de santidade, e que possamos sair daqui mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus que oramos. Amém e amém.